Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Isso mesmo, pessoal, Natal passou, Ano Novo já está chegando aí e hoje a gente vai trazer um tema aqui que é muito interessante. Primeiramente, né, o nome do título do vídeo já é Não Pense, Incorpore. Por que esse título? Por que este nome? Muitas pessoas me procuram, estão me procurando e querendo saber se realmente está incorporando, né? Tem essa dúvida, né? Tem essa questão. Patrick, será que realmente eu estou incorporando? Porque eu vejo, eu sinto as coisas, eu estou sentindo ali na hora da incorporação, então eu tenho medo de estar fingindo. Será que realmente eu estou incorporando? Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo aqui, é claro, para você já começar o ano, né, com suas dúvidas, todas as suas dúvidas, né, em questão a este assunto esclarecidas. E é claro, se inscreve no canal, deixa o seu like e ajude a compartilhar, tá certo? Isso é muito importante para o canal. E quando você se inscrever, ativa as notificações para que o YouTube te mande as notificações, tá certo? Para o vídeo não se alongar, vamos lá. Bom, pessoal, a gente também vai dar algumas dicas aqui para você, dicas de incorporação, vai tentar tirar esse medo, tentar tirar essa coisa de será que eu realmente estou incorporado? Será que realmente eu incorporei? Porque até há vamos dizer assim que hoje mesmo, uma pessoa veio me procurar e falou assim, será que realmente eu estou incorporado com o meu Exu? Porque eu sinto, eu vejo as coisas, né, ali na hora da incorporação. E eu fico com medo, será que eu estou fingindo ou será que eu estou incorporado? Como o próprio tema diz, né, não pense, incorpore, porque existem alguns fatores para isso, que é a questão do seguinte, quando você vai incorporar, seja você médio consciente ou inconsciente, né, quando você vai incorporar, você vai estar mentalizando na sua entidade. Isso mesmo, você vai estar mentalizando no seu Exu, você vai estar mentalizando na sua pombagira, no seu preto velho, não importa qual entidade seja, você vai estar mentalizando ali na hora da sua incorporação. Então, nem sempre é não pense. Antes da incorporação, tem que estar concentrado, ou seja, você deve estar voltado para aquela entidade, para aquela gira, para aquela linha de trabalho, para que a entidade tenha, vamos dizer assim, uma facilidade para incorporar. Ou seja, a firmeza, né, a firmeza, o pensamento ajuda muito na incorporação. É uma das melhores dicas que tem. É na hora de você incorporar, antes da incorporação, você pensar na sua entidade, você pensar na linha, né, que está tendo a gira, ou seja, você não conhece o seu Exu, você não sabe o nome dele, né, você não sabe quem é. O que você vai poder fazer? Você vai mentalizar nos Exus, você vai mentalizar no Exu que você conhece, você vai mentalizar em todos os Exus, vai mentalizar em trabalhos com os Exus, com as pombagiras, para que facilite a incorporação. É uma das dicas melhores que tem, tá ok? Agora voltando para o outro assunto, né? Depois a gente vai dar as dicas de incorporação, que fica melhor, que é a questão do seguinte, será que realmente eu estou incorporado? Será que realmente é uma incorporação ou eu estou fingindo? Gente, vocês devem colocar na cabeça o seguinte, quando o próprio médium consciente, porque quando o médium tem esta dúvida, é porque realmente o médium é consciente. O que é uma mediunidade consciente? O que é uma incorporação consciente? Incorporação consciente é quando o médium está incorporado na entidade, ou seja, a entidade está incorporada no médium, e mesmo assim o médium está presente ali no trabalho. Isso é a mediunidade consciente, é a incorporação consciente. O médium fica presente, o médium vê os trabalhos, o médium escuta, às vezes a consulta, às vezes não escuta, às vezes vê, às vezes não vê, às vezes sente. Esse é o médium consciente, ele está presente ali na hora dos trabalhos. Isso é errado, Patrick? Será que essa mediunidade consciente não é apenas uma ilusão? Será que não é coisa da cabeça do médium? Será que isso realmente existe?
Então, gente, voltando ao assunto. Se você mesmo tem essa dúvida, né, será que realmente eu estou incorporado? Né, se você tem essa preocupação, sim, você está incorporado. Outra coisa, não pense, incorpore. Por que esse título? Antes da gente começar os trabalhos, você vai mentalizar no seu Exu, ou seja, você deve pensar no seu Exu, ter uma certa concentração. Mas por que não pensar? Então, na hora da incorporação, provavelmente aquele médico que é consciente, ele fica na dúvida, porque ele está vendo ali o trabalho, né? Então ele no próprio trabalho mesmo, na própria gira, ele fica naquela dúvida na cabeça dele. Será que eu realmente estou incorporado? Porque eu estou vendo, né, o trabalho, eu estou vendo o que está sendo realizado, eu estou acendendo uma vela, eu estou pegando uma erva, eu estou fazendo isso. O médium fica com aquela dúvida, fica no pensamento do médium isso. E isso atrapalha a incorporação. Por isso que o nome do título já diz, não pense, incorpore. Então, a maior dica para vocês que tem isso na cabeça é não pensar nessa questão. Na hora da incorporação, é simplesmente continuar com o pensamento no seu Exu. É continuar com o pensamento na sua entidade e deixar as coisas acontecer. Não precisa ficar com aquela coisa na cabeça. Será que eu estou incorporado? Será que eu não estou incorporado? Será que eu estou fingindo? Por quê? Se você continuar com essa coisa na cabeça, será que eu estou? Será que eu não estou? Isso vai atrapalhar nos trabalhos. Aí sim, pode acontecer futuramente de você começar a passar na frente da sua entidade. Isso mesmo, aí pode acontecer e acabar mistificando e você não incorporar. Então você deve tomar cuidado com isso. Não fique pensando, incorpore. Somente isso. Não pense, incorpore. Só isso, não precisa de mais nada. Não fica pensando, será que eu estou incorporado? Será que eu não estou? Primeiro, se você se perguntou para você, é porque realmente você não está fingindo. Porque para você não mente. Você consegue mentir para outras pessoas. Mas para você não mente. Então para de ficar pensando nisso. Agora vamos colocar aqui se isso é normal. O sentir, o se questionar, o se perguntar se está acontecendo mesmo uma incorporação. Sim, isso é normal, gente. Principalmente para médios iniciantes. Isso é totalmente comum. Todo médio se pergunta, será que realmente é uma incorporação? Isso é totalmente comum, porque o médio não conhece ainda as energias. Ah, mas tem médios de 5 anos ainda que tem essa dúvida. Sim, tem médios de 5 anos. Mas 5 anos ainda, gente, é praticamente o começo. Né? A Umbanda ela é enorme. A espiritualidade ela é enorme. Não existe tempo para aprender. Pode ser um médium com 40 anos de mediunidade, 50, 30, 5, 1 ano. E o que manda é a cabeça do médium, é o pensamento do médium. Então, por isso que eu falo, não pense, incorpore. Agora vamos voltar aqui, dar algumas dicas de incorporação. Principalmente para você que é um médium consciente, aquele que fica na dúvida, né, se realmente está acontecendo uma incorporação. Né? Ah, será que eu estou incorporando ou não? Então vou dar algumas dicas para facilitar essa incorporação para você. Tá certo? A primeira coisa, como eu falei no começo, que é mentalizar na sua entidade, e esse mentalizar você vai até no fim dos trabalhos. Ou seja, você vai começar uma gira de Exu. Vamos dar um exemplo. Deixa eu apagar a luz aqui que está forte. Você vai para uma gira de Exu. Vamos dar um exemplo. Você vai mentalizar no seu Exu. Né? Você vai estar ali mentalizando no seu Exu, mentalizando nos trabalhos dele. Ou se ele usa um colar, você vai mentalizar no colar dele. Você vai mentalizar numa canção dele. Né? Às vezes você sabe um ponto, você vai estar mentalizando a canção, você vai estar mentalizando um trabalho que ele já fez, você vai estar mentalizando na imagem, você vai estar mentalizando na energia, ou ali no próprio pensamento você vai estar conversando ali com o seu Exu. Isso vale para todas as entidades. Eu só estou dando um exemplo aqui de Exu, tá ok? E isso vai facilitar a sua incorporação, tá ok? Isso facilita. É o pensar, é o pensamento, né? É o mentalizar. Isso ajuda a incorporação. É claro, isso são pensamentos produtivos, que é pensar na sua entidade, é absorver a energia que a entidade tenta te mandar, e através desse pensamento você consegue, tá certo? Outra coisa, a firmeza. Para quem não sabe o que é firmeza, firmeza é simplesmente você pegar uma madeira, um pau, uma vara e fincar na areia. Ela vai estar o quê? Firme. Isso mesmo. Isso é firmeza, né? Eu falo na areia não porque a areia vai bambear.
mas eu falo firmar no chão. Isso é firmeza, gente. Isso é da mesma forma que os médios devem fazer. E como é feito essa firmeza? É a concentração, gente. É concentrar. Ou seja, que forma que você pode fazer isso? Principalmente para você que é médio consciente. Chegando no terreiro, evite ficar pensando coisas lá para fora. Evite ficar pensando na briga que você teve com a esposa, na briga que você teve com seu filho, com seu pai, na discussão lá na escola. Evite isso. Se concentre naquilo que você está fazendo. Se concentre no terreiro. Se concentre nos trabalhos dali daquele dia. Se concentre na espiritualidade. Isso é firmeza. Isso é você ser firme no que você está fazendo. Tá ok? E uma das coisas também que é a firmeza é ter certeza, certo? Nunca tenha essa dúvida, não fique com essa dúvida na cabeça. Porque se você ficar com a dúvida, uma hora ou outra isso vai te atrapalhar. Então isso é outra dica. Outra dica para você que, principalmente para você que está começando agora, você quer aprender, mas eu não consigo chamar minha entidade não vem ou demora a vir, né? Além dessas coisas que eu já passei, né, claro. O som do atabaque. Isso mesmo, o som do atabaque. Aquele som. Isso é uma forma de concentração. É uma forma de concentração. Às vezes você não consegue se concentrar chamando a sua entidade, às vezes no pensamento, às vezes você faz ali, firma uma vela, tenta ficar concentrado em tudo, mas você não consegue. Né? Às vezes o seu pensamento às vezes foge. Isso é totalmente comum, isso acontece, principalmente no começo. Né? E principalmente para os médios conscientes. Por quê? Porque eles já têm essa dúvida. Então isso é totalmente comum. Com o tempo você vai pegando confiança em você mesmo, confiança nas entidades, e isso vai evoluindo, vai melhorando. Mas o atabaque é uma das armas principais dentro do terreiro para o médio, principalmente iniciante. É claro que tem muitos médios mais velhos, médios, pais de santos, sacerdotes, babalorixás, que fazem o uso dessa técnica, que é de que forma? Ele tenta isolar todo o barulho que tem no terreiro, ele tenta isolar tudo que há no terreiro e fica com a mente focada somente no barulho da atabaque. Quando o atabaque está tocando ali, gente, ele solta uma vibração. Né? É como qualquer som. Se você chegar perto de uma caixa de som muito alta, ela vai te soltar uma vibração. Às vezes, se você chegar muito perto, ela vai até te arrepiar. Ela vai te tremer. Por quê? Porque ela solta uma vibração. E o tabaque também solta uma vibração. Então, você tentar cancelar, tentar isolar todo o barulho que há em volta e se concentrar somente no som do atabaque, isso é uma forma de concentração também. Você acaba tendo um foco maior, certo? Então, mais uma dica. Ou também, é claro, uma das dicas mais principais. Mas, Patrick, no terreiro que eu frequento, na casa que eu frequento, não tem o uso da atabaque. Tem o uso das palmas, né? Que é bater palma. Isso é totalmente normal, viu, gente? Existem terreiros que não fazem uso da atabaque. Principalmente alguns de umbanda, né? Totalmente normal. Você concentre no som da atabaque. Né? Da atabaque não, das palmas. Concentre no som das palmas. Tenta ali concentrar no som das palmas. Ah, no meu terreiro não toca, né? Não bate palmas, só canta. Se concentre no canto. Né? Tente concentrar no canto. Não escute a voz, escute o canto. Tá ok? Isso é com o tempo você vai acostumando. Agora, uma das coisas que todo médio deve fazer para facilitar e para chegar a incorporar. Todo médio deve fazer isso. Como eu havia falado para vocês no começo da questão da firmeza, isso é uma das coisas que todo médio deve fazer, mesmo com 5 anos, com 1 ano, 2 meses, com 40 anos de idade de Umbanda, de tempo de Umbanda, o médio deve fazer isso, que é o quê? É a concentração, gente. É se concentrar no que você está fazendo, é mentalizar, é meditar, isso mesmo, é voltar aquela hora que você está chegando ali no terreiro, na hora de você bater cabeça ou na hora de você acender uma vela, é ali, ó, tentar esquecer de tudo, né, e mentalizar, concentrar, meditar ali no que você está fazendo, é focar naquilo que você está fazendo. Isso é uma das armas principais do médium, tá certo? Outra forma que para você poder se concentrar nos trabalhos, principalmente alguns trabalhos de esquerda, dentro da Umbanda não existe o atabaque, e em algumas casas, né? Mas em outras casas existe. O que eu faço, Patrick? É mentalizar no seu Exu, como havia falado aqui, e a outra coisa é a sua vela. Isso mesmo, a vela. Parece uma coisa que às vezes é simples, mas tem um grande poder, que é o quê? Muitas pessoas incorporam
né, na hora de incorporar, a pessoa não fecha o olho, né, para concentrar. Tem gente que prefere fechar o olho, né, e concentrar, mentalizar a cabeça na sua entidade. Mas tem gente que fica com o olho aberto. Isso mesmo. E quando você fica com o olho aberto, você mentaliza ali na sua vela. Você vai ficar olhando aquela luz e focar só nela. Aquilo vai te dar uma energia, vai te trazer uma energia, você vai mentalizar naquilo e também vai facilitar a sua incorporação. Então são dicas, gente, simples, mas são dicas que realmente funcionam. E principalmente para você que é médico consciente, você que tem essa dúvida, né, a dúvida se você está ou não está incorporando, são dicas excelentes para você. Mas como eu falei aqui no começo, né, a mediunidade consciente é totalmente normal. Você sentir a dúvida se você está ou se você não está incorporando, isso também é totalmente comum, gente. Não se preocupem com isso. Vocês devem se perguntar para vocês, será que eu estou incorporando ou não? Se vocês acharem que vocês estão incorporando, gente, não tem para que ficar com essa dúvida. Vocês devem mentalizar, vocês devem focar, ter aquela concentração, foco nos trabalhos. Se você fugir dessa concentração, aí sim pode haver algum risco. Então, não pense, incorpore, tá ok? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É claro que esse vídeo pode ter muito mais assunto, né? A gente pode elaborar muita coisa mais. Existem outras dicas também de incorporação que pode vir a facilitar. E em breve eu estarei falando um pouco mais sobre isso aqui, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, a sua curtida. Lembrando, esses vídeos de incorporação, dicas de incorporação, eu vou tentar trazer uma etapa de vídeos aqui. Então vocês vão lá, deixa a curtida de vocês. Quanto mais curtida, mais vídeos assim eu vou trazer aqui para todo mundo. Dicas de oferendas. Às vezes você fazer uma oferenda, será que facilita a incorporação? Né? Qual tipo de oferenda vai ajudar eu a incorporar, eu estar mais próximo do meu Exu, a mais próximo da minha Oxum, a mais próximo da minha Iemanjá, para me facilitar a incorporação, para que ela fique mais forte perto de mim? Será que existe uma oferenda para isso? Será que existe uma simpatia, uma reza, um banho? Então, conforme o tempo for passando, se vocês aí curtir, deixar bastante curtida, eu venho trazendo aqui para o canal, tá certo? Mas então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou